Vocês lembram daquele vídeo bonito da Audi com som de motor cinematográfico, ex-pilotos elogiando e todo mundo achando que a montadora alemã tinha chegado na Fórmula 1 chutando a porta? Pois é, a realidade pode estar bem longe desse conto de fadas. Por trás daquele marketing bem ensaiado, existe uma informação de bastidor que caiu como uma bomba, principalmente para a torcida brasileira, e que muda completamente a leitura desse início de projeto. O que começou a circular é que a Audi teria levado 3 unidades de potência diferentes para o shakedown em Barcelona e, acredite se quiser, nenhuma delas teria conseguido completar o trabalho como esperado. Os 3 motores teriam apresentado falhas logo nas primeiras voltas. Se isso for verdade, não estamos falando de um sensor caprichoso ou de um ajuste fino fora do lugar. Estamos falando de um problema sério de confiabilidade logo no primeiro dia de vida real do carro. O shakedown serve exatamente para validar o básico, ligar o carro, rodar, checar sistemas e coletar dados iniciais. Quando uma equipe precisa trocar a unidade de potência 3 vezes no mesmo dia, o sinal de alerta é imediato. Isso indica falha de projeto, de integração ou até de montagem, algo muito mais profundo do que qualquer equipe gostaria de admitir publicamente neste estágio. O mais importante é entender de onde essa informação surgiu. Não veio de especulação vazia ou de grupos aleatórios nas redes sociais. Quem trouxe isso à tona foi a Isa Fernandes, jornalista do motorsport.com.br, um dos veículos mais respeitados do automobilismo. Ela publicou que uma fonte confiável descreveu o shakedown da Audi como extremamente problemático, com motores que não aguentavam mais do que poucas voltas em pista. Pouco tempo depois, o post foi apagado, e aí começa o mistério. Quando uma informação desse calibre some do nada, a cabeça do fã começa a trabalhar automaticamente. Pode ter sido cautela jornalística, pode ter sido pressão interna, pode ter sido uma tentativa de abafar o caso. O fato é que o estrago já tinha sido feito. Outros veículos repercutiram, o assunto se espalhou e aquela imagem de estreia perfeita da Audi começou a rachar. Para ter uma noção do peso disso, basta comparar com a Cadillac, que também está entrando agora na Fórmula 1. Eles tiveram problemas, rodaram um pouco e assumiram publicamente as dificuldades. No caso da Audi, o silêncio e o controle excessivo da narrativa levantam ainda mais suspeitas. Quando uma equipe estreante tenta mostrar que tudo está sob controle a qualquer custo, geralmente é porque o problema não é pequeno. Esse possível shakedown desastroso não afeta apenas a imagem da equipe, mas levanta dúvidas reais sobre o estágio de desenvolvimento do carro e do motor. E quando isso acontece logo no primeiro teste, o prejuízo não é só técnico, é estratégico. A Audi pode ter perdido uma oportunidade valiosa de coleta de dados justamente num momento em que cada quilômetro rodado faz diferença. Enquanto o marketing vendia uma chegada triunfal, os bastidores podem estar contando uma história bem diferente. E se essa história se confirmar nos próximos testes oficiais, especialmente no Bahrein, a percepção sobre o projeto Audi e sobre o início da trajetória de Gabriel Bortoleto na equipe pode mudar de forma radical. O que torna essa situação ainda mais delicada é o contexto em que tudo isso acontece. A Audi não está entrando na Fórmula 1 como uma equipe qualquer. Ela chega com o peso de uma marca gigantesca, com histórico vencedor em praticamente todas as categorias em que colocou os pés e com um discurso muito claro de que não veio para aprender, veio para disputar na frente. Quando você constrói essa expectativa publicamente, qualquer problema inicial deixa de ser apenas um tropeço técnico e passa a ser um problema de credibilidade. A Fórmula 1 é um ambiente onde a narrativa pesa quase tanto quanto o desempenho real. Equipes fortes sabem controlar informação, sabem quando falar e principalmente quando se calar. Só que o silêncio também comunica. Quando surgem relatos de que 3 motores falharam em sequência e a equipe não se posiciona de forma transparente, a mensagem implícita é que o problema pode ser maior do que gostariam de admitir, e isso alimenta especulações muito mais difíceis de controlar depois. Existe também um ponto técnico importante que muita gente ignora. O shakedown não é sobre performance pura, não é sobre tempo de volta, é sobre confiabilidade básica. É o momento de validar se todos os sistemas conversam entre si, se o software está estável, se o motor aguenta funcionar dentro de parâmetros seguros.
Quando algo dá errado nessa fase, geralmente significa que o projeto ainda não amadureceu o suficiente para encarar testes mais longos e exigentes. Se realmente houve a troca de 3 unidades de potência no mesmo dia, isso indica que o problema não estava isolado em uma peça específica. Problemas repetidos costumam apontar falhas estruturais, seja na arquitetura do motor, na integração com o chassi ou até na calibração dos sistemas eletrônicos que protegem a unidade. E corrigir esse tipo de falha não é simples nem rápido, especialmente quando tudo está sendo desenvolvido do zero para um regulamento completamente novo. Outro fator que pesa é o impacto disso no planejamento da equipe. Cada motor utilizado, mesmo em shakedown, representa custo, tempo de montagem, análise pós-falha e consumo de recursos humanos. Quando você precisa parar tudo para investigar quebras sucessivas, o cronograma inteiro vai para o espaço. E em um projeto novo, tempo é o ativo mais valioso que existe. O que se perde agora dificilmente é recuperado mais à frente. Do ponto de vista do piloto, a situação é igualmente complicada. Gabriel Bortoleto chega à Fórmula 1 em um momento crucial da carreira, precisando de quilometragem, adaptação e confiança no equipamento. Um shakedown problemático significa menos tempo de pista, menos sensação do carro e mais incerteza. O piloto começa a temporada não focado em extrair performance, mas em administrar risco e preservar equipamento. Isso cria um cenário psicológico difícil. Mesmo que o problema seja resolvido depois, a primeira impressão fica. O piloto entra no carro já com aquele alerta mental ligado, evitando forçar demais, sempre esperando que algo possa falhar. Em uma categoria onde confiança é tudo, esse detalhe faz diferença. E para um estreante, mais ainda. Por fim, existe o impacto externo. Patrocinadores, parceiros técnicos e até rivais estão observando tudo. Uma estreia conturbada enfraquece o discurso de força e pode reduzir o poder de barganha da equipe nos bastidores. A Audi apostou alto ao se posicionar como protagonista desde o primeiro dia. Agora, se esses problemas iniciais se confirmarem, ela vai precisar trabalhar dobrado não só para corrigir o carro, mas para reconstruir a narrativa de que esse projeto realmente tem bases sólidas para o futuro. A partir desse ponto, a atenção naturalmente se desloca para o que pode estar por trás de tudo isso e quais são os riscos reais para o projeto no curto e médio prazo. Em um regulamento tão radical quanto o de 2026, a integração entre motor, sistemas híbridos, software e combustível deixa de ser um detalhe e passa a ser o coração do desempenho e da confiabilidade. Qualquer desalinhamento mínimo entre esses elementos pode gerar uma cascata de problemas difíceis de diagnosticar. O motor da Audi não é apenas um V6 turbo tradicional, ele foi concebido para operar em um cenário onde a parte elétrica tem um peso enorme na entrega de potência, exigindo um gerenciamento extremamente preciso de energia, temperaturas e fluxo de dados. Isso significa que muitas falhas iniciais podem não ser mecânicas no sentido clássico, mas sim erros de comunicação entre sensores, central eletrônica e sistemas de proteção. Quando algo sai do previsto, o carro simplesmente se recusa a funcionar dentro dos parâmetros normais. Esse tipo de falha é traiçoeiro porque nem sempre deixa evidências claras. O motor não explode, não solta fumaça visível, mas entra em modo de segurança, corta potência ou desliga completamente. Para quem está de fora, parece um problema pequeno. Para quem está dentro do box, é um pesadelo técnico, porque exige horas de análise de dados, simulações e testes cruzados para encontrar a origem do erro. Outro ponto crítico é que a Audi está tentando fazer algo que poucas equipes ousaram: desenvolver simultaneamente chassi, motor e ecossistema energético praticamente do zero. Equipes consolidadas já possuem processos refinados, bancos de dados históricos e soluções prontas para problemas recorrentes. A Audi, apesar de toda sua expertise fora da Fórmula 1, ainda está construindo essa base dentro da categoria. Isso aumenta a probabilidade de falhas iniciais, mesmo com um investimento pesado. Além disso, o novo regulamento limita severamente o número de testes. Cada quilômetro perdido agora pesa muito mais do que pesaria em outras épocas. Se o shakedown foi comprometido, a equipe entra nos testes oficiais com uma desvantagem invisível, que só aparece quando o carro precisa rodar longos stints, simular corrida e trabalhar no acerto fino.
Não é apenas uma questão de velocidade, mas de sobrevivência técnica. Tudo isso cria um cenário onde a Audi precisa decidir rapidamente se vai insistir em soluções atuais ou se vai admitir que certos conceitos precisam ser revistos. Essa escolha é dolorosa, porque mudar de direção no meio do desenvolvimento custa tempo, dinheiro e muitas vezes orgulho. Mas insistir em uma base errada pode comprometer toda a temporada inicial. Nesse contexto, cada sessão de testes passa a ter um peso desproporcional. Cada volta completada sem problemas vira uma pequena vitória interna, e cada interrupção reacende o sinal de alerta. O projeto ainda pode dar certo, mas o caminho está se mostrando muito mais tortuoso do que a imagem polida apresentada nos vídeos de lançamento fazia parecer. E quando a gente aprofunda ainda mais essa análise, fica claro que o maior inimigo da Audi neste momento não é a falta de velocidade pura, mas sim o tempo. Tempo para testar, tempo para errar, tempo para corrigir. Em um cenário ideal, problemas de juventude fazem parte de qualquer projeto novo, mas a Fórmula 1 moderna não oferece margem para processos longos de maturação. Cada atraso agora se transforma em semanas perdidas lá na frente. Existe também um fator psicológico dentro da equipe que raramente aparece nas análises técnicas. Quando um projeto nasce cercado de expectativa e sofre um tropeço logo nos primeiros passos, a pressão interna aumenta exponencialmente. Engenheiros começam a trabalhar no limite, decisões passam a ser tomadas com menos margem para reflexão e o risco de soluções apressadas cresce. Não é falta de competência, é o efeito natural de um ambiente onde cada dia conta. Ao mesmo tempo, o paddock observa em silêncio. Nenhuma equipe vai oferecer ajuda, nenhuma rival vai aliviar o ritmo por respeito. Pelo contrário, qualquer sinal de fragilidade vira informação valiosa para os outros projetos ajustarem suas próprias estratégias. Mesmo que os problemas da Audi não sejam públicos em detalhes, o simples ruído de bastidor já é suficiente para acender alertas nos concorrentes. Para Gabriel Bortoleto, esse contexto cria um desafio duplo. De um lado, ele precisa aprender o carro, entender seus limites e construir confiança. Do outro, pode acabar limitado por um equipamento que ainda não permite explorar todo o potencial. Isso exige maturidade rara para um piloto em início de carreira na categoria, porque é fácil confundir problemas do carro com falhas próprias, algo que corrói a confiança se não for bem gerenciado. Ainda assim, existe um cenário menos sombrio possível. Muitos projetos que começaram tropeçando conseguiram se estabilizar rapidamente quando encontraram o problema raiz. Se as falhas estiverem concentradas em software, calibração ou integração de sistemas, a curva de correção pode ser relativamente rápida. Uma atualização bem-sucedida pode transformar um carro instável em uma plataforma funcional em poucas semanas. O perigo real aparece se os problemas estiverem no conceito base. Se o motor, o sistema híbrido ou a filosofia de integração com o combustível tiverem limitações estruturais, aí o caminho se torna longo e doloroso. Nesse caso, a temporada deixa de ser competitiva e passa a ser um grande laboratório, com foco em aprendizado e não em resultado imediato. É por isso que os próximos testes serão decisivos, não pelo tempo de volta, mas pela capacidade do carro de rodar, repetir stints e coletar dados consistentes. Se a Audi conseguir atravessar esse período inicial sem novos colapsos, a narrativa muda rapidamente. O projeto deixa de ser visto como problemático e passa a ser encarado como um gigante acordando lentamente. Até lá, o que existe é um contraste claro entre a promessa e a realidade. Um projeto ambicioso, com recursos e talento, enfrentando as dores naturais de quem decidiu fazer tudo sozinho desde o primeiro parafuso. O desfecho ainda está em aberto, mas uma coisa já ficou evidente: a estreia da Audi na Fórmula 1 está longe de ser simples, silenciosa ou previsível.